Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se inscreve, deixa o like, faça um comentário. Cara, como é desesperador você abrir a caixa de comentários de um vídeo que você lança e você lê dezenas de comentários que parece que veio de dentro de um manicômio. Cara, você não assistiu o interrogatório completo e está se informando nos canais bolsonaristas, que não são bolsonaristas. São jornalistas aproveitadores do engajamento, interessados apenas na monetização que a idolatria da seita bolsonarista propõe. Porque o bolsonarista, ele só quer ouvir aquilo que interessa para ele, aquilo que agrada ele. O cérebro dele está tão destroçado que só aceita um tipo de informação. Notícia puxando o saco e falando bem do Bolsonaro. Cara, o interrogatório na audiência da ação penal contra o Bolsonaro, já falei tudo aí. Ação penal contra o Bolsonaro. Acusação de golpe de Estado. Isso é sério. Olha a fase do julgamento onde está. Ontem também foi a audiência de instrução, né? E junto foi os depoimentos, interrogatório, que o relator do processo, o Alexandre de Moraes, está conduzindo. Ok? E o que acontece agora? Abriu prazo para as diligências, né? Tanto das defesas quanto das acusações. Certo? Diligências adicionais, tá? E aí abre um prazo de 15 dias para as alegações finais. Depois, a primeira turma vai decidir se o grupo vai ser condenado ou não. Se for absolvido, é arquivado. Arquivado o processo. Agora, se for condenado, cabe mais 2 recursos dentro do próprio STF. Dentro do próprio STF. Essa situação está confortável para quem, meu amigo, que está sendo julgado pelo Alexandre de Moraes? Vai, me responde agora aí. Me responde. Qual é a estratégia do mito? Foi estratégia do quê? O cara, em vez de ter uma postura séria, foi ser o palhação da pescaria. Em especial, as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. O Alexandre de Moraes vai enterrar ele vivo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Bolsonaro tentou fazer daquilo um circo, né? O Alexandre de Moraes jogou a isca, o Bolsonaro mordeu. Porque ele viu que o Alexandre de Moraes foi não tão duro, assim levou mais pro lado do deboche, quando o advogado lá do general Heleno pediu para que a sessão começasse mais tarde, porque ele estava com fome, blá, blá, blá. Eu entendo que O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar, Entrou tranquilo, eu ia iniciar sem agradecendo problemas. esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, Excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, Excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu. Eu imagino, Excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma
por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão em cima, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas para a gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas... Todos obrigado, intimados, uma boa noite e um bom descanso a todos. Então vamos às questões específicas. Só pela ordem aqui. Como Vossa Excelência já bem alertou... Doutor, o horário do almoço ainda está longe. Não vou falar. Vossa Excelência, fique tranquilo que... Vamos seguir. Então Alexandre de Moraes, naquele momento, ele não permitiu a vontade do advogado, mas também não falou um não seco. Né? Ele meio que deu uma brincadeirinha ali, mas foi um debochado. Igualmente, quando interrogado o Braga Neto. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Sabe? Cagou pra ele, zoou com a cara dele ainda. Todos que prestaram depoimento tentaram livrar a sua própria pele. O que era necessário fazer para se proteger quando abria a boca, eles fizeram. Eu não era mensageiro do presidente para consultar A, B ou C se tinha que ter isso ou aquilo ou outro. E eu conversei, até disse, me lembro como se fosse hoje, presidente, não se fala mais isso, homem. E realmente eu acreditei. A reunião do dia 14 foi exatamente para fechar a questão e não se tocar mais nesse assunto, comandante. Perdão, ministro. Isso é um elogio. Nas redes sociais eu já recebi elogios pouco piores. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Mostrei pra ele o que era, a tela. Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestante para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível e tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar. Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebia do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim. O senhor retificou e contou esses fatos, confirma isso? Sim, senhor. Esses fatos, confirma isso? Sim, senhor. E teria entregue a ele, no próprio Alvorada, o dinheiro numa caixa de vinho para ele entregar a esses dois militares. Isso não corresponde à realidade. O que tem de real aí, presidente, inclusive há um equívoco nesse ponto. Procurou o Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid. O senhor, em momento algum, entregou numa sacola de vinho, o dinheiro ao tenente-coronel Cid? Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha contato com empresários. Os empresários eles estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, presidente. E aí o senhor fala, abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar com uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira.
é o exemplo da Bolívia. É o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o quê. Eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. Por que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde, diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral, o que o senhor quis dizer com isso, comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia, e que todos iriam... Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria, era uma reunião fechada, talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. Entendi, doutor Anderson. Há ainda um outro trecho em que o senhor diz, abre aspas, porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. O que seria ameaçador, doutor Anderson? Esse pedaço apenas eu não consigo me lembrar, ministro. Então, eu continuo aqui. Porque realmente é ameaçador o que está acontecendo. Do lado de lá, ameaça, ministro, direta de lá para cá. Se meta e eu lhe prendo. Isso seria uma referência ao Supremo Tribunal Federal? Não, de maneira nenhuma, ministro. Isso aí eu acho que é um momento muito acirrado na relação entre o Executivo e o Judiciário. Eu acho que eu fui um dos que mais me esforcei para que essa relação não se esbagaçasse. Eu tentei, de todas as formas, manter o diálogo. Eu vou continuar aqui no trecho para o senhor ficar à vontade, como disse, para esclarecer, se achar que é o caso, obviamente esclarecer em virtude do seu direito ao silêncio. Agora, se deu para passar um pano pro Bolsonaro aqui, outro ali, fizeram. E os que fizeram sem ênfase ainda, sem, sabe? Não segurar a batata quente na mão. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muita austeridade, tudo isso seria perdido, todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Talvez eu não tenha usado as melhores palavras na reunião, mas o que eu queria mostrar para os meus colegas era isso. Tá me entendendo? Ontem foi cada um por si, meu amigo. Agora imagina, por que será que o Alexandre de Moraes liberou que eles pudessem voltar a se comunicar entre eles? É óbvio que alguém ali vai falar uma merda, que alguém vai produzir uma prova contra ele mesmo, e isso vai ser aproveitado até o final desse processo, né? Lembra aqui que eu falei que está na fase de diligências adicionais? O Moraes pode simplesmente daqui uma semana falar: aprende o celular de todo mundo novamente, só para ver o que eles conversaram entre eles. Entendeu? E o Bolsonaro, bocudo, explosivo, burro, do jeito que é, já ligou para todo mundo, já mandou áudio para todo mundo, já falou um monte de merda para todo mundo, que alguém pode simplesmente utilizar alguma coisa dessa para livrar a sua própria pele. Isso se chama troca de cabeça, meu amigo. Todos ali já estão na casa dos 60 para cima. Tirando o Cid e o Torres, que deve ter ali por volta de 50 anos. Todos estão com 60 para cima. Ninguém vai querer ficar 5, 10, 20 anos na cadeia, não. Né? Ah, Daniel, eles não vão ficar 20 anos na cadeia. Tá bom, eles saem por bom comportamento quando cumprirem 2/3 da pena. Cara, a gente tá falando... né? A gente tá falando em ser condenado por tentativa de golpe de Estado. Isso não é brincadeira.
para de ser mula. Para de acreditar em Alan dos Santos, em Paulo Figueiredo, Constantino, Pavinato, Bárbara lá do canal Te Atualizei, Revista Oeste. Para. Jovem Pan. Para. São todos mamadores de engajamento. Enquanto Bolsonaro estiver vivo, dando notícia, eles vão manter a existência da massa de manobra. Porque quando acabar todo mundo parar com essa palhaçada de ficar acompanhando o velório eternamente, já era. Esses caras não têm mais audiência, não vão conseguir mais ganhar dinheiro, estão se agarrando nesse último galho de esperança, que é a audiência da massa de manobra dos bolsonaristas. Cara, se você é bolsonarista, você não é de direita. Porque a direita não é mongoloide. Ela não deve ser mongoloide. Por causa dos próprios conceitos do que é ser de direita. Ser de direita é ter coerência, praticar o discernimento, saber se expor, quando se expor, e nunca, jamais se expor ao ridículo. Nunca fazer parte de uma massa de manobra. Nunca deixar ser enganado. Defender as suas convicções com honestidade. Não pode ser hipócrita, é proibido ser hipócrita. A ideia da pessoa ser de direita é ir contra a hipocrisia, contra a massa de manobra, contra a doutrinação. Pois é. Sai dessa bolha. O Bolsonaro se ferrou ontem. Se ferrou. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.